Meus queridos, ontem nós tivemos um culto de ação de graça lá em casa. A Alessandra foi tocada, né, irmãos, pelo Espírito Santo. Deus deu uma sacudida na irmã e disse: vai fazer um culto agora, irmã. Você vai ofertar, você vai fazer um culto. E aí fizemos lá uma reunião, os irmãos que participaram. Foi uma bênção, foi tão bom, foi tão maravilhoso. A missionária Keila trouxe uma palavra lá. Me assustou no começo, né, pastor Paulo? Aquela pregação, irmão, Nabal, irmão, que Abigail tinha um esposo chamado Nabal, o louco Nabal, e eu pensei, poxa, olha, onde ela está indo com isso? Vai ter que consertar. Joabe, eu quase parei a mensagem pelo caminho. Opa, cuidado. Aí ela vai dizendo as qualidades de Abigail e os defeitos de Nabal. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos precisar de uma outra mensagem depois dessa, para consertar tudo que é irmã. Mas depois ela disse, não, mas depois Abigail casou com um rei, irmãos. Aí eu falei, aí cheguei. Aí chegou o pastor Mazin. Pastor Mazin é o rei Davi, não é nada de Nabal, louco, não. Mas, queridos, vamos abrir nossa Bíblia. Hoje é um culto na direção das mulheres. E eu tenho uma mensagem para todos vocês, mas é acerca de uma mulher. Este será, na verdade, o personagem pouco falado, um personagem muito pouco falado. Não tem um livro no seu nome, e toda vez que se lê este livro, onde ela é mencionada, se prega acerca de sua nora. Eu quero falar hoje sobre Ruth, sobre Noemi. Se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Na medida que você for encontrando na sua Bíblia, coloque sobre seus pés, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, e assim estaremos ministrando esta palavra no auxílio do Espírito Santo de Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 1, se você encontrou, diga glória a Deus. Se não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical, que foi cancelada hoje, irmãos. Que pastor. Aí, por isso que você não está conseguindo achar. Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou elas com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Grandioso Deus, Pai, queremos te agradecer nesta manhã, pelo privilégio que temos de poder reunir nesta casa, onde aqui nós estaremos louvando, bendizendo o teu nome e oferecendo a ti um culto racional, o melhor que temos para lhe oferecer. Queremos neste momento pedir também que o Senhor venha falar aos nossos corações segundo a tua vontade. Nós lemos um texto da tua palavra que é poderoso para tocar vidas, transformar vidas. A tua palavra é poderosa. Mas se o teu Espírito Santo não estiver agindo em nosso meio, de nada serve, Senhor. Nem compreensão haverá. Peço neste momento que nossas mentes sejam cativas em Cristo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que haja compreensão. Que nós possamos sair por essas portas melhores do que nós entramos por elas. Nós oramos a Ti, Pai, tudo Te entrego em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, glorificando ainda o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, história de Noemi, na verdade, aponta-se mais para Ruth, a sua nora, que parece ter sido muito usada por Deus, né? Esta mulher no Moabita torna-se parte da genealogia de Cristo. Ela torna-se uma das parentes mais distantes de Jesus. Veja onde Deus está
tirando pessoas para ser usadas por ele, dos moabitas, que serviam outros deuses. Deus não faz acepção de pessoas, Deus está olhando o coração. Deus está olhando a condição, a sua vida, na verdade, diante de Deus. Deus está olhando as suas motivações, as suas atitudes. É interessante que Ruth foi quem foi por causa de uma mulher. E esta mulher chama-se Noemi. Na Bíblia nós lemos e vemos, nos deparamos no Velho Testamento com vários homens de Deus. Temos Abraão, Isaac, Davi, grandes homens que se pregam por todos os púlpitos. Homens que chamaram a atenção, homens que fizeram a diferença, homens que foram guerreiros na mão do Senhor, como Davi, homens que Deus deu lei, como Moisés, homens que Deus usou. E também temos mulheres, temos Sara, temos tantas mulheres na Bíblia que foram usadas por Deus. Ana, mãe de Samuel, Esté, a rainha. Temos Ruth e temos Noemi. Quase nunca se fala de Noemi porque o livro está, na verdade, narrando ali uma história daquela jovem Ruth que torna-se, eu não sei a palavra, mas da genealogia de Jesus. Tem uma palavra direta, correta, e eu não conheço esta palavra. Bem, eu li uma vez e não lembrei agora para mencionar para os irmãos. Mas ela faz parte da genealogia de Jesus. E nós vemos aqui que esse livro sempre fala e mostra a atitude de Ruth, quando ela chega em Judá, e a decisão de Ruth, mas tudo isso começa, na verdade, com um exemplo de vida. Diga assim, um exemplo de vida. Nós temos aí a vida dessa mulher, Noemi, e podemos extrair algumas lições para nossas vidas hoje. Mulher sofrida. O texto que lemos mostra tragédias que acontecem. Um pequeno espaço de tempo, ela perde o esposo. Em primeiro lugar, a fome na terra. Ela sai da sua terra porque tem fome. E o pastor Paulo disse aqui que Deus ele supre as necessidades do seu povo. Ele cuida. O problema é que quando nós deixamos de servir a esse Deus, Deus não vira as costas para ninguém. Deus não abandona ninguém. Ele não pode, ele não está no seu caráter. Mas nós escolhemos muitas vezes andar passos largos da presença de Deus. E como um bom pai, e lembra da vida do filho pródigo? Ele sai da casa do pai, foi escolha própria. Ele não foi chotado, o pastor Paulo, ele simplesmente decidiu sair da casa do pai. E quando também nós, como povo de Deus, saímos da presença de Deus, não é que Deus vai vingar, Deus não é vingativo. Porque Deus pode exterminar toda a humanidade. Deus não vinga, mas Deus permite que as situações que são natural de estar longe de Deus venham a acontecer. São as coisas ruins. Por isso eu digo para você que a ausência de Deus, distanciar-se de Deus, é aproximar-se de coisas ruins. Distanciar-se da proteção de Deus, Deus é como a galinha que cuida dos seus pintinhos. Ninguém pega um pintinho daquela galinha. Deus está cuidando da igreja, do seu povo, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Galinha, Você vê que a galinha ela defende. E nós sabemos que Deus tem todo o poder para cuidar, para guardar e tudo. Mas nós que escolhemos sair da proteção de Deus, do cuidado de Deus. E é o que acontece em Judá. O povo estava distante de Deus e veio uma crise. E as crises acontecem onde não há fruto e nem semente. Porque foi interrompida a comunhão com Deus, a busca de Deus. O pastor Paulo disse aqui, na África, existe uma maldição que precisa ser quebrada. Esse povo precisa voltar para Deus. Porque a seca que existe lá, os problemas, é mais do que apenas uma preguiça. O pastor Paulo disse que é uma preguiça. Mas é mais que uma preguiça. É também uma preguiça, mas tem outro fator, que é uma maldição, é uma nuvem que está sobre aquela nação. E o povo precisa quebrar essa maldição. E qual é a maldição? A ausência de Deus. Quando Adão sai da presença de Deus, sai do jardim, quando ele peca, ele sofre aquela maldição, aquele pecado que tirou ele da presença de Deus. E passou a sofrer dali em diante. E nós sabemos que, podemos dizer, a nossa própria vida, quando nós estávamos sem Deus, nós não tínhamos paz, não tínhamos alegria, não prosperávamos. Mas na presença de Deus, a paz, a alegria, tudo prospera. Há fruto, há semente. E com um pouquinho de terreno você planta e você colhe e o ciclo se repete vezes após vezes. Porque Deus é justo.
Nós pensamos muitas vezes, Deus é misericordioso, eu sou desobediente ao extremo. Deus fala, dá para a direita, eu vou para a esquerda. Deus fala, dá um passinho para frente, eu dou um passo para trás. Eu faço do meu jeito. E aí as coisas não acontecem e nós vamos dizer, Deus esqueceu de mim. Nós somos muitas vezes rebeldes. Voltando à história, Noemi agora está no povo, o povo está com escassez de comida, está com fome, agora eles saem para um outro lugar. E parece que não soluciona o problema. Ficaram ali um tempo, logo morre o Elimeleque, morre os 2 filhos, e agora Noemi estava sem filho, sem proteção, sem provisão. Irmãos, uma viúva naquele tempo vivia de esmolas. Uma viúva naquele tempo precisava de um esposo, ou melhor, uma mulher precisava de um esposo. Depois ela tinha filhos. Filhos é símbolo de prosperidade. Hoje em dia as pessoas que dizem que filho é trabalho, que é trabalho, não vale a pena, é só gasto. Na verdade, é prosperidade, é sinal de prosperidade. E nós vemos aqui que esta mulher agora está numa situação crítica. Repita comigo, uma situação crítica. Estava muito ruim a situação. Não tinha o provedor, o esposo, o primeiro. Lhe morre os filhos, agora estava com 2 noras. Então nós temos aqui uma situação bastante complexa. E o interessante é que esta mulher, apesar de tudo que estava acontecendo, ela demonstra um caráter excelente. O texto que se encontra no versículo seguinte, que nós vamos até o 7, o versículo 8 e o 10, eu vou ler com os irmãos. E disse Noemi às suas noras, suas 2 noras, ide, voltai para a casa de sua mãe, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que hastes descanso, cada uma na casa do seu marido. E beijando-as, levantaram a voz e choravam, dizendo-lhes, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Veja que desprendimento, essa palavra, desprender-se. Essa mulher estava sem marido, sem os filhos, sem a provisão, mas ela tinha 2 pessoas ainda consigo. Ela olhava para si, eu imagino, irmã Raquel, e dizia, eu tive má sorte. Eu não fui bem sucedida na minha vida. O meu esposo morre, meus filhos morrem, e eu não quero prejudicar vocês. Em outras palavras, vocês ainda estão novas e podem casar-se e ser felizes. Eu não quero que essa situação minha venha afetar vocês 2. Isso é um excelente caráter. Vivemos uma geração tão egocêntrica, tão centrada em si. Que tristeza eu falar isso. É tudo acerca de mim. O que eu posso fazer para tirar proveito, às vezes, de uma situação. Pessoas que abusam outras pessoas porque sentem-se no direito, porque o seu foco é o seu umbigo, é somente ele. Ele não pensa em ninguém mais. Noemi está olhando aqui dizendo, eu não quero que vocês sofram a minha situação. Voltem para a casa de sua mãe. E o Senhor, aí ela começa a abençoar. E o Senhor, ela está orando, falando, Deus vai te abençoar. Está ministrando bênção sobre a vida dela. Porque ela conhecia o Deus verdadeiro. Volte lá e que o Senhor te abençoe. E abençoe a sua casa. Dê um novo casamento para vocês. E vocês sejam felizes, porque eu não tenho nada que me alegrar. Mas eu quero que vocês, a sorte de vocês, seja outra sorte. E que vocês não me acompanhem. O interessante é que acontece aqui que Orfa, as 2 choram junto com a sogra. E existem algumas questões sobre sogra, né, que a pessoa levanta. A sogra. Eu amo minha sogra, de verdade. Eu tinha 2. Eu amo minhas sogras. E sogra, na verdade, precisa ser com mãe. E lá em casa existe uma brincadeira agora, que eu estou começando a querer acostumar com isso, Timene. Que eu tenho 2 filhos agora. E o sogro precisa ser pai, pastor Paulo. Então, se a sogra é mãe, pai, o sogro é pai. Então, tem 2 filhos. Eu faço, como mesmo? Como é que é isso mesmo?
2 filhos. Eu olho para esses meninos e falo assim, ih, tem que acostumar com isso. Eu não estou acostumado. Mas eu amo eles, na verdade. Já amo. Eu conheci o Edson, filho muito pequeno ainda, era bebezinho. E hoje já faz parte da família. E o Michael também tem um coração de ouro. Nós amamos. E eu vou começar de pouco em pouco, irmão, chamar de filho. Que é cara minha, o pastor Paulo está dizendo. Ele é uma versão cubana, né, irmão? Mas eu te falar, Noemi, a sogra, ela representava algo muito especial na vida das suas noras. Percebe-se isso, a Bíblia não vai dizer, mas pela atitude de Ruth. Ruth estava ligada com Noemi. Era uma coisa só. Era exemplo de vida. Eu não sei quem você tem como exemplo de vida. Eu tenho algumas pessoas que para mim são exemplo de vida. Eu vou dizer um aqui, que é suspeito até eu dizer, porque é meu pastor, o pastor Renato. É um exemplo de vida. Quando eu falo do pastor Renato, eu tenho um pai vivo ainda, mas é um segundo pai para mim. Eu falo isso, irmãos, não para, não sei, nem para exaltar o pastor Renato. Só estou compartilhando. Uma pessoa que eu olho e falo, exemplo de homem de Deus, ele que chega primeiro. Exemplo de humildade, exemplo de amigo, é mais que um amigo, é como um pai. Pessoa que preocupa com você. E eu quero dizer algo para você, quero abrir um parêntese aqui, isso não faz parte da mensagem. Quem tem 30, 40, 50, 60 anos, talvez você vai levantar e perguntar, quantos amigos você tem? Mas não responde rápido, não. Pense. Talvez você tenha uma mão cheia de dizer, amigos mesmos. Então, se é 50 anos, que significa que custa 10 anos, Job, para você conseguir um amigo de verdade. Então, nunca jogue fora este amigo. É difícil achar. Existem pessoas que fazem parte dos fabrics, como é que fala? Do tecido da sua vida. Elas fazem parte de quem você é. E você não pensa nisso, ninguém pensa nisso. A gente só vive a vida. E essas pessoas estão aí. Pessoas que você pode contar, não importa. Pessoas que amam você de verdade. Não pelo que você faz, não pelo que você traz para a mesa, não pelo que você ajuda, mas pelo que você é. E Deus está buscando pessoas que o amam desta maneira. Deus não está buscando pessoas que o servem porque Ele faz. Ele pode. Jesus mesmo disse, certa vez, Ele disse, vocês estão comigo? Jesus se desabafou ali. Vocês estão comigo? Me seguem? Porque eu faço o quê? Eu multiplico os vossos pães. Eu curo os vossos enfermos. Eu vou dizer algo, tem pessoas aqui hoje, nesta igreja. Não há muitas pessoas aqui, mas os que estão aqui. Existem pessoas aqui hoje que servem a Jesus pelo que Ele faz. Sirva a Deus pelo que Ele é. Ele vai fazer. Mas lembre de quem Ele é. Noemi não tinha este relacionamento com Ruth. Ruth amava Noemi. Ruth faz uma escolha tremenda também. Mas só porque havia algo especial em Noemi. Sabe aquela pessoa, e certamente é um dos 5, né? Que você tem 5 verdadeiros amigos, digamos. E tem pessoas que é menos. E não tem nada errado com isso. Você precisa ter um, pelo menos um. Noemi era como exemplo de vida na vida de Ruth. Ruth aprendeu tanto com Noemi, naqueles 10 anos, que ela disse, eu nem sei mais continuar essa vida sem você. Eu não sei o que seria de mim sem esta amizade, sogra. Eu não sei o que seria de mim se não fosse pela senhora. E muitos brincam com sogra, né? Sogra e sogra. Mas sogra é bênção. Ruth olha e diz, aonde fores, irei eu. Vamos ler o texto? Versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe. Orfa, pensou bem e disse, eu vou seguir o conselho da sogra.
eu vou voltar para a casa da minha mãe, quem sabe eu consigo casar-me de novo, ter uma vida. Está errado? Não está errado. Na verdade, ela tinha a bênção de Deus, ela não foi em desobediência, na verdade, ela não tinha mais vínculo com a sogra. A sogra não podia exigir, pela lei, ela não podia exigir que as meninas ficassem. Agora, veja bem Ruth, a atitude desta mulher. Por isso que eu falo que Noemi foi tal pessoa, ela foi tal pessoa na vida das noras, principalmente na vida de Ruth, que a Ruth agora diz, eu não tenho nem que pensar nisso. E ela diz, nem vem com essa conversa de não acompanhar você. Eu estou com a senhora e não vou abrir mão. Certamente ela viu Deus na vida de Noemi. Você sabe que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, assim diz as Escrituras. Pessoas que estão me observando a mim, a você e a mim, a todo instante. Cercado, a Bíblia diz. Cercado não significa próximo de pessoas, próximo de uma nuvem, não, cercado, em toda a volta. Frente. Você pensa que ninguém está vendo? Você está cercado de uma nuvem de testemunhas. Por isso, zele por o seu testemunho. Eu já vi pessoas dizer, eu não estou nem aí que pensam de mim. Você é um bobo, com todo respeito. Você precisa não preocupar o que diz de você, é o seu testemunho. Não deixe ninguém falar coisas que não são verdade acerca de ti. Zele pelo seu testemunho, preocupa com o seu testemunho. Faça de tudo. Fuja da aparência do mal. Não do mal, mas da aparência. Aparenta mal, não vou. Não vou fazer. Veja o exemplo de vida de Noemi e olha o que Ruth chega à conclusão. Ela diz, não pense, aqui, não me instes para que te deixes e me afaste de ti. Por quê? Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor um outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que palavras fortes, que declaração forte. Ela praticamente diz assim, eu não vou, nem pense, nem tenta me convencer. E ela ainda fala, ainda pede para si maldição se ela desobedecesse esse pacto que ela estivesse fazendo. Que me faça Deus um outro tanto. O que ela estava sentindo? Tristeza, perdeu o esposo, estava desamparada. Diz assim, e que o Senhor, que faça assim o Senhor outro tanto, se por outra coisa que não seja a morte, nos separa de ti. Quando nós nos casamos, o ser humano, quando se casa, ele faz aquele voto, que a morte, até que a morte o separe. É assim ou não é? Então, até que a morte separe. É um voto. É um trato. É um contrato. A morte separe. Dificuldade não separa. Momentos difíceis, escassez, não separa. Mas a morte. Mas esta mulher estava falando isso não para um esposo, mas para a sogra. Nada me separe de ti. E percebe-se que essa atitude de Ruth, tudo foi encaixado num plano que Deus traçou. Na onisciência de Deus, irmãos, eu quero dizer algo aqui. Muitas vezes, quando Deus existe uma profecia, nós pensamos, Deus está falando algo para motivação. Deus está motivando a Abraão em dizer que ele seria uma grande bênção, que nele seriam benditas todas as famílias. Apesar daquilo não haver acontecido ainda, era uma promessa, era uma palavra, mas era a palavra de Deus. Deus está dizendo algo, muitas vezes ele faz isso até hoje, ele fala algo que ele já sabe. Não é talvez. Existem promessas que é condicional. Existem palavras que Deus faz, promessas que Deus faz, que é condicional, está relacionado à minha pessoa, à minha obediência.
Mas existe promessa que Deus faz porque Ele já simplesmente está revelando o futuro. Simplesmente está dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e em ti serão abençoadas todas as nações, você será pai de grande... E você estava no foco de Deus. Que nós fomos alcançados através desse pacto que Deus faz com Abraão. Lógico, em Cristo Jesus, mas na descendência de Abraão. Deus estava falando isso para acontecer. E quando nós vemos a Bíblia, a palavra de Deus, Deus permite que a Ruth, que não era judia, não era israelita, não fazia parte daquela suposta genealogia de Jesus, mas nós temos outro personagem, uma outra mulher de grande fé, Raabe. Mulher que Deus permitiu que entrasse e são parentescas de Jesus. E veja, o estilo de vida de Raabe não era nem boa. Mas Deus permite, porque Deus está buscando pessoas que tenham fé nele, pessoas que tenham atitude correta, que tenham um coração voltado. Deus não está preocupado qual era a sua profissão antes. Deus quer ser glorificado na sua vida, para que o mundo perceba que Ele é um Deus poderoso, um Deus que opera milagres. Deus fez mulheres estéreis ter filho. Deus faz o que quer. E Deus escolhe esta Ruth, mas Deus coloca, e aqui eu penso que é uma situação permissiva, ainda dando ciência de Deus, podemos dizer que isso aqui foi uma atitude boa de Ruth. De dizer: aonde você for, Noemi, não pense, pode olhar do seu lado, estarei lá. Onde você descansar à noite, estarei lá. O seu povo agora é o meu povo. Ela não tinha, lembra bem, ela não tinha compromisso mais com aquela mulher. Mas ela escolheu seguir o caminho. Ela viu Deus naquela mulher. Ela viu a diferença. E eu tenho certeza que nós também estamos aqui hoje porque alguém fez esse papel de influenciar-nos. É isso. Veja o que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas existem muitas pessoas que não proferem isso. Uns têm até medo. Eu tenho um pouco de receio de como sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha, vocês precisam ser melhor do que eu. Mas Paulo diz assim, eu tenho certeza que pessoas, nós mesmos, nos espelhamos. Eu contei aqui do pastor Renato, a pessoa que eu me espelho nele. Eu tento seguir os seus passos. Eu acho muito interessante que todos somos falhos. Todos temos limitações. Mas nós conhecemos pessoas que a gente não consegue, tem dificuldade de achar falhas. Pessoas que são exemplo tal, que nós admiramos. Muitos até imitam. Eu não imito ninguém, irmãos. Eu preciso ser o Mazen. Deus fez cada um com o seu caráter, com o seu jeito. Queria eu ter muitas coisas mudadas, melhoradas, porque eu sei o que Deus espera de nós. A Bíblia diz que Ruth, ela deixa a sua vida, os seus prazeres, talvez os sucessos que podia acontecer na sua vida, para buscar agora acompanhar uma viúva que estava voltando para a sua terra natal, para ali viver de esmolas. Eu tenho certeza que isso não é uma decisão fácil de tomar. Só faz isso quem tem convicção. Só faz isso quem teve um encontro com Deus. E o texto não vai relatar que Ruth teve experiências com Deus e que Deus manifestou, que ela ouviu a voz de Deus. A Bíblia não vai dizer que um anjo lhe aparece, mas sim um anjo estava com ela, Noemi. Exemplo de vida. O nosso trabalho como igreja do Senhor hoje é ser exemplo. Tem um ditado muito correto que diz que a palavra, o ensino, convence, mas o exemplo arrasta. Eu posso lhe pregar uma palavra aqui e convencer vocês, porque vocês também têm o Espírito Santo, têm um bom raciocínio, eu pregar coisas que são morais, corretas, diante dos olhos de Deus, e convencer vocês, mas o exemplo meu arrasta vocês. É o que Paulo disse, sede meus imitadores, vem comigo. Ele arrasta.
porque tinha testemunho. Quantas vezes falamos uma coisa e vivemos diferente? O ensino, a palavra, pode até convencer. Mas o testemunho seu, o seu relacionamento com Deus vai arrastar pessoas, como foi na vida de Noemi. Noemi podia ter vivido uma vida normal e ter suas falhas e ser uma pessoa cri-cri, né? Cheio de queixas, cheio de problema. Por que me aconteceu isso? Maldiçoando a Deus, a mulher de Jó. O conselho de mulher de Jó era: amaldiçoa logo esse Deus e morre, homem. Você não está servindo, você está cheirando mal. Noemi perde o esposo, perde 2 filhos, perde a sua proteção, o seu cuidado, perde o seu sustento. Mas ela era uma mulher de Deus. Ela não murmurou. E ela simplesmente disse: olha, vocês estão liberadas. E essa atitude, irmãos, eu acho que é o testemunho. Ela não falava da boca para fora, dizendo: vocês podem ir, eu vou ficar muito triste. Vocês vão cuidar de vocês, mas eu estou quase morrendo de angústia, de tristeza, estou em depressão. O texto não diz isso. O texto vai dizer que ela abençoa as noras e diz: vai, sejam felizes. Eu não posso gerar para vocês filhos, já estou velha. E a Bíblia vai dizer que ela está dando conselhos, não brincando de amá-las, mas amando de amor. Vai ser feliz, busca a sua felicidade. E a Bíblia diz que isso chamou a atenção de Ruth, despertou Ruth, diz: eu conheço esta mulher. Eu sei que ela tem melhor em mente, melhor no coração por nós. E ela diz essas palavras tão fortes que serve para nós de exemplo. Não me instes para que te deixe e que me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali também. Serei sepultada. Mulher que entendeu o agir de Deus. Ela disse que seja feito a mim um outro tanto, senão outra coisa nos separar, outra coisa não seja a morte nos separar de ti. Testemunho é muito válido. Você comprou, você paga. Você pegou emprestado, você paga. Você falou, você faz. Não deixe que você venha escandalizar. Eu conheço pessoas que fazem com atitudes. Prega uma coisa e vive outra. Fala uma coisa e vive outra. Nós não podemos brincar nesses dias de ser igreja. Jesus está voltando. Cabe a mim, cabe a você ter uma vida voltada para o Senhor, para Deus. Não podemos brincar de ser cristãos, de crentes. Nós precisamos vestir a camisa. Servir a Deus. Veja bem, por causa de Noemi, Ruth casa com Boaz. Por causa desse relacionamento, Deus muda a história da humanidade. Através de Jesus. Já pensou se Noemi tivesse um testemunho não bom? Se Ruth, ou melhor, se Noemi fosse aquela mulher maldizente, buscando a oportunidade de maltratar as noras, era uma serva de Deus. Muitas vezes, dificuldades surgem e tentam nos afastar de Deus. Noemi era exemplo de Deus na vida de Ruth. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Noemi é a mulher de Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Mulheres que são sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz de Deus.
Os seus filhos, eles estão contigo, igual Ruth esteve com Noemi. Nossos filhos estão observando e conhecem, sabe daquilo que falamos em casa, da igreja do Senhor. Quantas pessoas hoje têm seus filhos desviados fora dos caminhos porque os pais falavam mal do seu pastor, falavam mal dos seus irmãos, falavam mal da sua igreja. Aí a criança está vindo porque você botou a roupa nele, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ele tem 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10, 12, 15, 14. Eu já ouvi pessoas dizer, quando eu completar 18 anos, quando eu me tornar maior de idade, eu vou fugir, sumir desta casa. E quantas crianças hoje não querem saber de igreja por causa de testemunhos, maus testemunhos. Eu preciso ser como Noemi, eu preciso influenciar de uma forma positiva, ao ponto delas dizerem, eu quero fazer exatamente o que meu pai fez. Eu quero seguir os passos, eu quero seguir a este Deus, eu quero seguir a Jesus. Eu não vou deixar esse Jesus. Eu não vou deixar, não vou abrir mão de seguir a este Deus, de servir a Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Deus tem uma bênção para a sua casa, Deus tem uma bênção para a sua família, mas precisamos ser como Noemi, de ter um testemunho que glorifica o nome do Senhor. Problemas haverá problemas em toda a organização, junta duas pessoas, aí você já tem problemas. Nós somos assim por natureza. Ninguém precisa de uma lente de aumento para ver os problemas, as faltas, as falhas do pastor Mazin. Todos nós temos nossas falhas. Mas tenha cuidado ao falar do seu irmão, porque você está sendo observado. Dias ruins virão, onde a pessoa precisará de seguir um exemplo e tomar decisões que vão impactar as suas vidas. Que nós possamos influenciar essas pessoas com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com o testemunho que glorifica o nome do Senhor. Noemi foi esta mulher que trouxe Deus para a vida de Ruth. Foi um exemplo, e que nós viemos ser exemplo onde formos, no trabalho, na escola, o palavrear. Quantas pessoas dizem ser cristão, mas não têm a boca mais suja do que o ímpio. Fala palavrão, são maldizentes, e diz ser cristão. Como é isso? Que testemunho estamos dando? Nós não podemos, temos que ser exemplo. Eu disse que ensinar a palavra de Deus, ou ensinar, ou a palavra em si, ela pode até convencer, mas o testemunho nosso vai arrastar. Que nesse dia, nós possamos ser testemunhos daquilo que Deus faz no homem, na transformação do homem. Deus nos transformou para ser exemplo por onde passamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Coloque-se de pés. E nós vamos orar ao Senhor. A minha esposa sumiu. Abigail, onde está a Abigail? Ela está lá no 2º andar, eu acho, esquentando a feijoada. Deve ser, no mínimo, hoje é aniversário dela. Eu quero ler um versículo para minha digníssima esposa hoje. Foi o seu aniversário ontem, como eu disse, e nós somos muito gratos a Deus pela vida da minha esposa. Eu disse algo ontem que eu quero repetir aqui hoje. Nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela vida da Alessandra, que toda a vida esteve do nosso lado, nos ajudando a servir ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. E muitas vezes eu vejo que ela trabalha até muito mais do que eu, ela se esforça muito para fazer a obra de Deus. E isso é louvável. Como os irmãos sabem, nós já pastoreamos muitas igrejas, né, ao mesmo tempo, 2 igrejas ao mesmo tempo, 3 vezes diferente. E Deus me deu esta companheira, esta esposa, que na verdade, você dá para ela.
que acompanhou durante todo esse tempo. Confesso aos irmãos que eu não seria o pastor desta igreja. É muito importante ter uma esposa do lado que apoia, que coloca o ombro junto da obra para que o trabalho aconteça. Eu não seria pastor hoje, eu não teria esse ministério, estaria faltando a outra metade. E com metade não se faz nada. Eu louvo a Deus pela sua vida, Alessandra, por ter se esforçado tanto para servir ao Senhor. Os irmãos sabem disso, eu não preciso pregar sobre isso aqui agora. Já pregaram ontem sobre Abigail e Davi. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, Alessandra. Eu quero ler para você um texto da palavra de Deus, muito conhecido. Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. O seu valor muito excede de rubins na minha vida. Eu não teria palavras para expressar a gratidão e como que eu te amo e o que você representa na minha vida. Eu penso que são 27 anos casados, 27 anos de bênção na minha vida, e eu na vida dela, né, irmãos? Não pode ser diferente. Mas são 27 anos servindo a Deus, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e a irmã batalhando do lado. E hoje nós estamos aqui com esta grande obra nas nossas mãos para fazer, e a Alessandra tem sido esse braço direito, essa pessoa que eu posso confiar. Então, que Deus te abençoe muito no seu aniversário, te conceda muitos anos de vida, muita saúde.